Você se sente só ou você conhece pessoas próximas a você que se sentem só? Atualmente nós vivemos um fenômeno que tem sido conhecido como solidão eficiente. Também padecemos de um outro fenômeno que chama-se de solidão acompanhada. Esses dois fenômenos traduzem muito bem dramas e dilemas que nós vivemos hoje. Por um lado, podemos estar cercados de pessoas em ambientes populosos e ainda assim nos sentimos sozinhos. Podemos até nem estar num ambiente muito populoso, podemos estar em casa, podemos estar entre amigos, podemos estar na escola, podemos estar no trabalho, rodeado de pessoas que têm até algum significado para nós. Ainda assim, nos sentimos sozinhos, estarmos próximos, mas distantes, estarmos próximos e não sermos próximos, não termos acesso à vida, ao coração, à intimidade, aos dilemas, aos sonhos, aos planos. Por outro lado, como eu disse, nós temos a solidão eficiente. Essa que eu narrei agora é a solidão acompanhada. O outro é a solidão eficiente, que empresas de marketing que vão usar esse título vão dizer que hoje nós temos condição de estarmos sozinhos e conseguirmos ter tudo o que precisamos ainda solitários. Podemos pedir comida, podemos ter entretenimento, podemos trabalhar, podemos fazer isso tudo a partir de um cômodo da nossa casa ou do lugar em que nós queiramos. Não precisamos relacionar diretamente com uma pessoa para ter comida, não precisamos relacionar diretamente com uma pessoa para ter trabalho. Nós podemos fazer tudo isso de uma forma muito mais autônoma do que antes. Agora, isso está trazendo uma complexidade social, cada vez mais pessoas sofrendo dos dramas que envolvem o aspecto da solidão. As pesquisas, por exemplo, na área da ciência, vão dizer para nós que enfermidades decorrentes do processo de solidão afetam-nos mais do que problemas, por exemplo, com o tabaco, mais do que a obesidade. Então nós estamos falando aqui de um problema real, que é um problema de saúde, não é simplesmente um luxo. Eu tenho um amigo que queria ter dois, eu tenho três, queria ter cinco. Não, nós estamos falando de doença, nós estamos falando de pessoas que estão adoecendo e que a afetação da solidão tem mais impacto sobre a sua saúde do que problemas com tabaco ou problemas com obesidade. Isso está se tornando um problema de saúde pública. Eu não sei, por exemplo, se você já viu notícias sobre isso, mas a Inglaterra foi o primeiro país, há anos atrás, a criar o Ministério da Solidão. É tão desafiador o cenário nacional ali, de pessoas que vivem solitariamente, que precisou o sistema de gestão da cidade, do país, criar um ministério para ter atenção a isso. Eu hoje vivo na Europa, vivo em Portugal, e muitas vezes ouço notícias, tanto em Portugal quanto também já lidei com isso na Espanha, pessoas idosas que morrem e demoram 3 meses, 6 meses para serem encontradas nas suas casas. Isso revela solidão, isso revela abandono. Pode ser que não eram pessoas fáceis de relacionar, tudo bem. Pode ser responsabilidade delas, elas terem terminado sozinho. Mas as pessoas ao nosso redor vão ser condenadas pelos seus erros ou as pessoas ao nosso redor podem colher graça, podem colher favor, podem colher virtudes que não fluem do que elas nos deram, mas fluem de quem nós somos. Nós vamos sempre desculpar a solidão das pessoas ao nosso redor, o abandono que elas vivem, porque elas não nos trataram como deveriam ter tratado, ou é possível nós, pela graça de Deus e por uma ação do Espírito em nós, tratá-las da forma como Jesus trataria, ou da forma como Jesus nos capacita a tratá-las? Há um texto em Eclesiastes, no capítulo 4, que eu tenho meditado muito, onde a palavra do Senhor vai dizer que é melhor serem dois do que um. E ele narra ali alguns episódios. É melhor serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho, é melhor serem dois do que um porque numa noite fria podem se aquecer, é melhor serem dois do que um porque numa viagem perigosa um ajuda o outro a se defender. Esses exemplos não eram exemplos fictícios. Isso eram exemplos da vida real, da vida cotidiana. Nós estamos falando do contexto do Oriente Médio, onde viajar sozinho era perigoso, onde viajar implicava em dias de viagem. Não era andar de carro, não era ter carroças como nós já tivemos na história, não era estar de avião, era andar longas distâncias, era dormir no deserto, onde o frio de madrugada é intenso. Muitas vezes a gente pensa nesse texto só como um casal
de uma perspectiva romântica. Mas não, eram dois amigos, dois trabalhadores que precisavam dormir junto para ajudar no aquecimento um do outro. Nós estamos falando de duas pessoas que vão trabalhar juntos, não como um subordinado e um patrão, um mandando o outro, mas como duas pessoas que cooperam juntos. E trabalhar junto não é nada romântico. Eu não sei com quem você trabalha, se você já trabalhou grandes jornadas de tempo com uma pessoa, não é nada fácil. Nós temos formas diferentes, ritmos diferentes, temperamentos diferentes, humor diferente. A Bíblia está falando de vida real, a Bíblia está falando de é melhor não serem dois do que um na vida real. Não é na idealização, na romantização dos cenários. Nós estamos falando de um cenário de possível violência, onde duas pessoas conseguem se defender melhor, vida real. Jesus depois dá esse exemplo quando conta a parábola do samaritano. Aquilo acontecia no cotidiano, aquilo não era uma coisa fora da realidade. O cenário de ser dois é melhor do que um não é simplesmente também no sentido operacional, no sentido de que a sua vida vai ser melhor, vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Não, é no sentido do que é bom. É no sentido do que Deus fez para ser, porque nós também, infelizmente, como vivemos numa cultura de resultados, temos a tendência de pegar falas como essa e instrumentalizá-las, tornar só como uma ferramenta que vai me fazer produzir melhor, ou ter mais, ou ter melhores resultados. Não. O que Deus está insistindo com a gente é que a vida não foi feita para viver solitariamente. É que Deus é comunhão, Deus não é solidão. O que o texto bíblico está insistindo conosco é que mais importante do que as perguntas que nós temos para fazer para Deus quando uma coisa ruim acontece e a gente vira para Deus e fala: Deus, onde é que você está? Mais importante do que isso é a pergunta que vai dizer para nós, que Deus faz para nós, que é: meu filho, onde é que você está? Ou então, meu filho, onde é que está o seu irmão? É interessante que as duas perguntas mais importantes de Gênesis são perguntas de Deus para nós. Nós muitas vezes, como eu disse, temos muitas perguntas para Deus. E parece que as perguntas que Deus tem para nós sempre diz respeito a alguém. Sempre diz respeito a uma relação. A primeira pergunta no Éden, feita para Adão, foi: onde é que você está? Onde é que você está na nossa relação? Onde é que está seu coração? Por que você se distanciou? Onde é que você está que você não está na minha presença? Onde é que você está que você não está tomando conselho comigo? Onde é que você está que você fez uma coisa sem a gente conversar? Depois, com Caim e Abel, onde é que está seu irmão? Onde é que está a importância da sua relação? Onde é que está o valor dessa relação? Por que você quer achar que a vida vai ser boa sozinho? A vida não foi feita para viver dessa forma. A solidão eficiente, a solidão acompanhada não são uma opção de vida. Pode ser uma opção de sobrevivência, pode ser uma opção de soberba, de desejo de autonomia, de independência, mas isso fere a ordem criacional, fere a forma como nós fomos criados e o para que nós fomos criados. Portanto, eu quero te convidar a fazer um combate contra a solidão, a falar disso com as pessoas ao seu redor, a estar atento a pessoas que podem estar solitárias, a pessoas que podem estar padecendo de solidão acompanhada, pessoas que estão com gente, mas que são solitárias, onde ninguém conhece o coração delas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Procure alguém, não faça caminho sozinho, seja intencional. O texto de Eclesiastes está mostrando para nós um caminho intencional. Você pode trabalhar sozinho, mas a Bíblia está dizendo, é melhor serem dois do que um, tem melhor paga do seu trabalho. Você pode viajar sozinho e dormir sozinho à noite, mas a Bíblia está dizendo, é melhor serem dois do que um, porque um aquece o outro. Você pode viajar sozinho e andar por lugares perigosos? Pode, você é livre. Mas a Bíblia está dizendo, é melhor serem dois do que um, porque se acontece alguma coisa de perigo, um pode ajudar e defender o outro. O que a Bíblia está dizendo, então, é: você não foi feito para ser sozinho. Opte intencionalmente, faça um movimento na direção de combater a solidão. Não seja só, opte pelo caminho de vida. Combata a solidão eficiente e a solidão acompanhada. Deus te abençoe.